É com muita alegria, meus amados irmãos, que mais uma vez voltamos para mais uma lição da nossa EBD. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10 do quarto trimestre que estamos estudando do ano de 2020. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos estudando já há algumas semanas, já estamos na 10ª lição desse quarto trimestre de 2020. Quero convidar você para permanecer conosco até o final dessa videoaula. Hoje convidei para estar conosco, nos auxiliando nos comentários, o presbítero Mão Diego, ele que também é o nosso diretor do nosso Instituto Teológico Gustavo Nordlum, aqui em São Leopoldo. Prazer, Diego, te receber aqui, oportunidade de estar conosco, uma satisfação. Pode trazer a tua saudação aos irmãos. Obrigado, minha saudação a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Minha saudação também ao nosso pastor Carlos, pastor presidente. Uma alegria estar aqui. Que bom. Obrigado, irmão Diego. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que vai ser estudada agora no próximo domingo, dia 6 de dezembro. E o tema é a última defesa de Jó. O texto áureo está no capítulo 31, no versículo 4, que diz o seguinte: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Disse Jó. A verdade prática dessa lição é, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembro o quanto Deus trabalhou nele. Aqui nós vemos que Jó, ele olhava para o passado e viu como Deus trabalhou no passado. Tenho certeza que cada um de nós olharmos para trás, vamos ver como Deus trabalhou no nosso passado. E por Deus ter trabalhado lá atrás, é que nos trouxe até aqui. A leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 29, do versículo 1 ao 5, no capítulo 30, versículo 1 ao 5, também do capítulo 31, versículo 1 ao 5. Tu vai acompanhar na voz do nosso querido irmão Wander. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, forças de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram. Recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles como contra um ladrão. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, ele recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos dessa nossa lição é mostrar que Jó lembra os tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos, constatar o estado passado de Jó como o presente, quando se torna motivo de escárnio, e elucidar a insistência de Jó na defesa de sua
inocência. O capítulo 31 do livro de Jó, ele encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó? Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Jó olha para trás com um certo saudosismo de como ele viveu no passado. Nessa lição nós vamos ver a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e também espiritual, da sua adoração a Deus e também das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. No presente de Jó, ele sofre o escárnio por causa da situação. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Jó, ele tem uma visão em 3 dimensões, olhando para o passado, olhando no retrovisor da vida e também olhando para o presente que ele vivia e olhando para o futuro. O passado de Jó era o passado de glória, o presente o passado de sofrimento e o futuro, naquele momento, era um futuro incerto e inseguro para Jó. O primeiro tópico desta lição vai falar sobre Jó relembra o seu passado de glória. Meus irmãos, o nosso passado, ele é importantíssimo na construção da nossa história, mas nós não podemos viver de passado. Tem pessoas que olham para o passado com um saudosismo muito grande. E é comum, às vezes, acontecer na igreja, de pessoas que terem saudade da igreja do passado. Às vezes não entendendo que a igreja é ele mesmo. E se as coisas na vida não estão mais funcionando, não estão mais acontecendo como aconteceu no passado, a culpa não é de Deus nem dos outros, é de nós mesmos. Jó, ele olha para o seu passado de glória. Eu quero dizer para você que está me assistindo, talvez você tenha vivido só de passado, olhando para trás e lembrando como tu era despertado, como tu tinha intimidade com Deus, como você vivia uma vida com Deus. Mas hoje você vive só de saudades, mas não podemos viver de saudades. Hoje Deus quer que nós tenhamos uma vida de despertamento, uma vida avivada, uma vida de intimidade com Ele. Não viva só de passado, viva de presente, porque o que faz você estar preparado para a volta do Senhor é o teu momento, o teu presente, não o teu passado. O primeiro subtópico dessa lição, prosperidade material e espiritual. Jó, ele demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que ele se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Tinha saudade disso, porque agora estava vivendo um momento muito complicado da vida. Além de receber as acusações dos seus amigos, ele sofria psicologicamente com as acusações dos amigos, mas também sofria mais com o silêncio de Deus. O que mais martirizava Jó era o silêncio de Deus. Só quem viveu uma vida com Deus de intimidade e passa por provas e sente que parece que o céu está de bronze, sabe quanto isso é difícil para quem serve a Deus. Jó lembrava dos momentos de intimidade com Deus. Talvez eu estou aqui ministrando essa lição e você está me assistindo, está lembrando de momentos marcantes da tua vida e que não tem voltado mais. Mas a minha intenção nessa lição também é dizer para você que hoje Deus está disponível também para você manter a tua vida de intimidade com Ele, a experiência com Ele. Jó tinha suas lembranças de um passado que não existia mais. Eram lembranças de um passado que não vinha mais, que não voltava, porque o passado não volta. Nós não temos poder sobre o tempo. Não podemos trazer mais de volta o passado. O passado já ficou para trás. O futuro não chegou. Nós temos é o presente. Então cuide do presente teu. Olhe bem, Jó, ele lembra que Deus o protegia. Ele disse isso lá no versículo 2 do capítulo 29. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó lembrava disso. Jó lembrava das suas bênçãos sobre ele e sobre a sua família. Jó tinha essas recordações. Jó eram lembranças de um passado que não existia mais.
Jó está vivendo um momento diferente. Ele lembra da sua orientação em meio às dificuldades. Jó, ele lembra da presença real de Deus na vida dele. Jó começa a lembrar das experiências profundas com Deus que ele tinha no passado, mas o momento dele era um momento delicado. O segundo subtópico desse nosso primeiro tópico vai falar sobre reconhecimento social. Jó também ele se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da cidade, diz alguns estudiosos. Tanto os jovens como os velhos procuravam para serem orientados por Jó. Isso demonstra que ele exercia, meus irmãos, um importante papel social na comunidade. Ele ajudava os desvalidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Jó agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. O seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como um vestimento e um adorno para Jó. Ele dava o apoio social aos menos favorecidos e ele era como se fosse os olhos do cego, disse Jó. Até mesmo com os estrangeiros, Jó se preocupava. Tendo agido com a justiça de equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz e ao lado da sua esposa e dos filhos. É isso que ele esperava por toda a vida que ele vivia. O contrário disso não estava em sua agenda. Jó não jamais esperava passar por o que ele estava passando, terminar a vida sem saúde, sem honra, sem paz com Deus. Jó tinha um compromisso social. Esse compromisso social, eu penso que nem um cristão está isento de ter esse compromisso social. Todos nós temos um compromisso social. Eu quero dizer para você, querido irmão, você que aceitou Cristo, você ao mesmo tempo aceita a responsabilidade de se condoer com o teu semelhante, ajudar o menos favorecido, estender as mãos. Qual é a ação social que tu tem? Você trabalha para ajudar as pessoas? Como cristão, você sofre com o sofrimento do seu semelhante? Você contribui com oferta do quilo, com cestas básicas? Você contribui com os brechós de roupa para os necessitados, ou acolchoado para o inverno, a roupa, ao auxílio para as crianças, para os idosos? Como tem sido o teu trabalho social? Ou você entende que a tua vida somente é espiritual? Não, nós temos nossa vida espiritual sim, devemos cuidar dela. Mas uma vida espiritual sadia também leva o cristão a se preocupar com a vida social, com a sociedade, com o bem-estar social. Vejam, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua tem que ser melhor aonde nós moramos. Por quê? Porque nós se preocupamos também com o trabalho social. Não esqueça disso. Jó é um exemplo disso. O terceiro subtópico desse primeiro tópico vai falar uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, ele era um modelo de justiça social. Todavia, nós devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, firmada em valores materialistas, contrários, inclusive, aos defendidos nas Escrituras. E nós conhecemos tantos modelos de socialismo que não são modelos que a Bíblia prova. Nós temos que ter esse cuidado. Nós já sofremos no país, no mundo, modelos de socialismo que vêm contra os princípios da palavra de Deus. Então devemos ter cuidado para isso. De fato, meus irmãos, Jó, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe nós podemos comparar ou classificá-lo como um socialista nos termos modernos que hoje nós contemplamos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Bom, Diego, gostaria que tu trouxesse uma síntese e acrescentar algo mais sobre esse primeiro tópico que tem essas relevâncias
que nós meditamos? Na verdade, Pastor Carlos, a vida de Jó foi uma vida muito pautada pelo seu relacionamento muito íntimo com Deus. Seu passado, como o senhor bem falou, o passado de Jó, era um passado de grandes experiências dele com Deus, onde o próprio livro de Jó vai mencionar que enquanto seus filhos eles confraternizavam, Jó, ele orava em favor deles, buscava a Deus, oferecia holocaustos e tinha Jó um relacionamento muito íntimo com Deus. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro, temente a Deus. E essa expressão temente a Deus é a expressão que Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó era um homem sábio e teve muitas experiências com Deus. E essas experiências que Jó teve no passado martirizavam ele no presente, porque ao invés dele olhar para o passado e buscar força para viver o presente, a situação do presente de Jó, na verdade não se dava para comparar com as suas conquistas espirituais do passado. Então chega um momento na nossa vida, Pastor Carlos, que eu acredito que quando o nosso passado ele já não está em sincronia com o nosso presente, ele acaba nos prejudicando. E é isso que estava acontecendo na vida de Jó. Jó ele não conseguia se adaptar à situação que ele estava vivendo no presente com as situações que ele viveu no seu passado. Então se tornou um problema. Na verdade, quando a gente olha para o nosso passado, e o nosso passado ele serve de inspiração para nós viver o presente, nosso presente se torna uma bênção. Mas quando o nosso passado ele se torna algo prejudicial para nosso momento que nós estamos vivendo, isso já não é algo benéfico. E Jó, ele estava sofrendo as consequências dessa comparação. Ele lembrava do passado e de tudo aquilo que ele havia feito para Deus, se relacionado com Deus. Porém, no presente, ele estava vivendo um momento de muita dificuldade mesmo. E isso fez com que Jó ficasse sem o time certo do que estava acontecendo com ele. Ele não entendia. E por não entender, ele ficou como se um avião tivesse perdido no ar sem nenhum sinal no radar. Ele não conseguia compreender muito bem o momento em que Deus estava trabalhando na vida dele. Então, uma das maiores dificuldades que nós temos dentro do reino de Deus é exatamente isso, as comparações. A gente olhar para o passado, Deus trabalhou de uma forma, nós entendemos Deus de uma forma, e Deus permite nós passar por algumas situações e não existe um protocolo, uma cartilha que faça nós entender como Deus trabalha. A verdade é que Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que há coisas que somente Deus entende, que somente Deus sabe o porquê. Às vezes a gente vai num velório de uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, e a gente não tem explicação do porquê que a pessoa está vivendo aquele momento. E a única coisa que a gente tem para falar para a pessoa é aquela frase que nós, assembleianos, conhecemos muito bem, que é: Deus sabe de todas as coisas. E eu acho ali, Pastor Carlos, eu acredito, na verdade, não acho, eu acredito, que Jó ele deveria deixar o passado de lado um pouco e entender que Deus estava trabalhando de uma forma que ele não estava entendendo, porém, ele deveria confiar em Deus. É claro que falar anos depois se torna algo mais simples, porque nós temos acesso ao final da história. Porém, Jó estava vivendo o momento, então era muito difícil. Mas fica uma lição muito importante para nós. Quando nós não entendemos o presente, situações que estão nos acontecendo, o segredo é confiar em Deus, porque Deus ele tem o porquê de tudo. E assim nós encerramos o primeiro bloco da nossa
videoaula dessa 10ª lição do nosso 4º trimestre de 2020. Que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata a minha sede é você. É você. Voltamos para o nosso segundo bloco da nossa teleaula, videoaula, da 10ª lição da nossa 4º trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Antes, quero dizer para você que nós temos aqui na minha mão a Bíblia de Estudo Pentecostal e Harpa Cristã. Veio muito boa essa Bíblia, está disponível também na livraria, no TGN, que o irmão Diego é o nosso diretor. Segundo subtópico vai falar sobre Jó lamenta o seu estado presente. O primeiro subtópico nos diz desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas. Jó, meus amados irmãos, ele após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, ele lamenta o ponto que havia chegado na sua miséria. Jó, ele começa a notar que pessoas que inclusive ele ajudou quando estavam num passado bem financeiramente e agora estavam desprezando ele. Ele começa a citar, por exemplo, que jovens que eram filhos de senhores, que Jó não consideraria esses pais desses jovens que desprezavam Jó, homens capazes de, inclusive, estar junto com seus cães para cuidar dos rebanhos. Ou seja, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que não tinham história. E porque Jó agora estava passando por uma luta, uma dificuldade, se sentiam no direito de desprezar Jó, de trazer afrontas para Jó, atingir Jó. Jó viveu esse momento. Porque a vida ela tem os seus altos e baixos. E enquanto Jó tinha poder, ele tinha muitos amigos. Tinha muitas pessoas que se beneficiavam com a vida próspera de Jó. Quando Jó perdeu essa vida próspera, perdeu os amigos. Isso aconteceu com o filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Depois que ele gastou, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu os seus amigos. Porque existem pessoas que só se aproximam de você, às vezes por causa dos interesses, São os amigos do poder, são os amigos do dinheiro. Mas quando você passa por uma luta, essa luta afasta os amigos. As provações, as dificuldades, meus irmãos, elas servem para muitas coisas. Uma delas é para nós ver quem de fato são os nossos amigos na adversidade, na dificuldade, nos problemas, se nós temos amigos. É o momento de tu notar quem são os teus amigos. E Jó viu isso. Pessoas que certamente tinham ajudado em outro momento. Agora que ele precisava, essas pessoas lhe zombavam de Jó. No Antigo Oriente, irmãos, os mais velhos eram objetos de grande estima. E por isso, quando gozava da sua prosperidade, Jó era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Agora Jó estava sofrendo desprezo. Olhe bem, o segundo subtópico desse segundo tópico, abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional, doenças psicossomáticas,
doença do psique, né, que afetavam o corpo, doença da mente que afetava o corpo. Como salmista, Jó, ele também lamenta suas dores. Olha o que diz o Salmo 42:4 na Nova Versão Internacional. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O salmista também aqui lamenta o momento dele. Nas suas vestes aqui, Jó, ele vivia uma prova real de sofrimento. Diz o texto, pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Essa palavra pode ser traduzida por manchada, ou seja, as feridas abertas da vida de Jó, no corpo de Jó, haviam inclusive manchado as suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Ele disse no versículo 19 do capítulo 30, lança-me na lama e sou reduzido ao pó e cinza. Jó estava num conflito psicológico. Ele estava num momento que não estava, como disse o irmão Diego, não estava entendendo o porquê de todo o seu sofrimento. Ele olhava o passado dele e o seu passado remetia ele para um futuro de sucesso. A fidelidade que ele esteve com Deus remetia ele para um futuro de bênçãos, mas não é o que estava vivendo. Ele não entendia, porque Deus estava provando Jó. E nós aprendemos que quando o professor nos dá uma prova, ele fica em silêncio. E Deus estava em silêncio. Mas interessante que Deus estava em silêncio, mas não estava surdo. Deus estava ouvindo Jó. Quero dizer para você que está me assistindo, talvez você está numa situação semelhante ao Jó. Deus está em silêncio com você, o céu está de bronze, as tuas orações parecem que não sobem do teto da igreja, do teto da tua casa. Você não está ouvindo Deus falar comigo, mas eu quero afirmar para você, Deus pode não estar falando, mas Ele está te ouvindo. Continue falando com Ele, continue buscando, continue insistindo com Deus. No momento oportuno, Ele vai te responder. Não canse de clamar. Continue como aquela mulher que batia na porta da casa daquele juiz iníquo, pedindo que ele julgasse a sua causa. Ela insistiu. Ele ouvia, não respondia, até que, pela insistência daquela mulher, ele julgou aquela causa. Olhe bem, mesmo depois de clamar ao Altíssimo, Jó se sentia ignorado. Disse ele, clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim, disse Jó. O homem de Uz, ele sente-se atormentado por um furacão. Disse ele no versículo 22, tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Jó estava vivendo um turbilhão. Jó estava no redemoinho, numa tempestade. E isso abalava psicologicamente Jó. Jó sentindo dores, sentindo doenças psicossomáticas, doenças no corpo, doenças físicas, porque ele se sentia dentro de um redemoinho. Deus teria abandonado Jó? Essa é uma grande pergunta. O sofrimento emocional de Jó, meus irmãos, refletia a sua crença que havia sido abandonado por Deus. Jó se achava abandonado por Deus e mesmo se sentindo abandonado, ele não pecava, porque a Bíblia diz que ele não pecou. Todavia, meus irmãos, ele era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Os homens lhe abandonaram porque eram os amigos do dinheiro, amigos do poder, amigos da influência. Jó foi abandonado, ficou somente poucos amigos que ainda não suportaram e acabaram trazendo acusações para Jó. Doía em Jó saber que havia ajudado tantas pessoas carentes, necessitados de socorro, mas que agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era inclusive repelido com uma escória social. Jó viveu um sofrimento inigualável até então. Não temos outro exemplo semelhante a tão grande sofrimento de Jó. Quantas pessoas
não passam por esse sentimento? Quantas vezes sentimos de injustiça assolar-nos a alma? Quantas pessoas estão se assolando, sofrendo, assim como Jó? Mas eu digo para você, Deus pode não estar te respondendo, mas Ele está te ouvindo. Irmão Diego. A vida de Jó, ela nos mostra que nos momentos mais difíceis da vida é que vão revelar quem são os nossos verdadeiros amigos. E apesar dos amigos de Jó terem ideias erradas a respeito de Deus, tanto é que depois Deus vai dizer que tudo que os amigos dele falaram sobre Deus não era verdadeiro. Um tinha uma teoria da prosperidade, de que Deus abençoava as pessoas com bens materiais, com saúde física, e quando Deus não estava se agradando da pessoa, então Deus tirava os bens materiais, afetava a saúde, e isso não era verdade. Mas apesar de todas as teorias erradas dos amigos de Jó, nós não podemos negar de que, de fato, eles estavam ali com Jó. Eles estavam ali com Jó, apesar de terem teorias erradas, eles estavam lá, não abandonaram Jó. E são poucas as pessoas que ficaram ao lado dele mesmo. Na verdade, Jó, por ter desempenhado uma função muito importante na sociedade da época, ele esperava o mínimo uma palavra de carinho ou uma palavra de ânimo para aquele momento que ele estava vivendo. E o fato foi que as pessoas desprezaram ele. Muitas das pessoas que Jó havia estendido a mão, havia dado conselhos, havia ajudado quando ninguém queria ajudar. Então Jó, ele sofreu muito com isso. Eu acredito que esse abandono por parte de muitas pessoas que Jó havia ajudado doeu muito mais do que aquelas lepras que ele tinha no corpo. Muito mais do que aquelas lepras que ele tinha no corpo. Até porque Jó, ele sentiu o golpe, porque quando ele ajudou essas pessoas, ele ajudou com todo o coração, ajudou com todo o carinho, com todo o amor, e ele fazia isso com a maior alegria da sua vida. E ele nunca esperou uma recompensa por isso, ou por aquilo que ele havia feito. Mas o mínimo que todo ser humano espera é uma atitude, no momento de dificuldade, uma atitude de gratidão. Que a gratidão, um sábio antigo falou que era a memória das pessoas de caráter. Então a gratidão é a memória das pessoas de caráter. E é nos momentos mais difíceis da nossa vida, Pastor Carlos, que a gente manifesta a gratidão. Porque manifestar a gratidão quando o sucesso está iminente, quando tudo vai bem, é muito simples, é muito fácil ser amigo. E nós manifestamos a gratidão quando a gente está do lado da pessoa, quando talvez todo mundo foi embora. E a gente está ali junto, para o que der e para o que vier. Então Jó, ele sofreu esse duro golpe na sua vida. Não bastasse perder todos os seus bens, perder os seus filhos, perder a sua credibilidade diante da sociedade, ele perdeu também o afeto, o carinho de pessoas que ele considerava muito. Isso doeu na alma dele, e isso fez com que ele entrasse em uma depressão na sua alma, e não entendeu por que o ser humano era tão mau. E a verdade é que o ser humano, ele tem uma natureza pecaminosa nele que faz ele virar as costas. Porém, a expectativa de Jó naquele momento não deveria estar naquilo que as pessoas estavam pensando dele. É claro que todo momento que Jó estava enfrentando era um momento muito difícil. E mais uma vez eu ressalto que a gente conhece a história completa, mas dificilmente, assim, no momento em que Jó estava vivendo, nós também teríamos a mesma atitude, porque a gente é falho, a gente é pecador, e a gente sofreria, e a gente sofre, na verdade. A gente sofre a ingratidão das pessoas. Às vezes a gente faz algo de bom, e muitas vezes as pessoas, simplesmente por serem más, ou por terem uma maldade intrínseca na sua vida, elas não apenas falam o que não é verdade. Elas inventam histórias que não são verdades também. Elas fazem quando as pessoas elas não conseguem lhe afetar,
Então elas tentam afetar as pessoas que estão próximas de você, para que essas pessoas que estão próximas de você, elas tenham uma visão errada de você também. E, na verdade, os anos passaram e o que me chama a atenção no texto bíblico é que Deus restituiu a Jó. E Deus deu tudo de novo para Jó, porque a vida é um ciclo, pastor Carlos. E apesar do senhor sim ter muitos anos-luz de experiência à minha frente, é algo que eu aprendi assim desde cedo com Deus, é de que o momento não nos define quem nós somos. A gente hoje pode estar embaixo, desprestigiado, a gente pode hoje não ter muita importância dentro do reino, mas amanhã Deus pode nos levantar de novo. Então, o importante, aprendendo com Jó, é entregar as nossas frustrações diante de Deus, porque o questionamento que ele faz, na verdade, para que esse questionamento chegue até Deus. Ele faz esse desabafo, na verdade, para que esse desabafo chegue até Deus. Então, entregue os seus questionamentos diante de Deus, desabafa com Deus, porque Deus ele não quer que nós sejamos um personagem. Deus ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração e falar o que a gente sente, o que doeu, porque Deus é quem tem a cura para as nossas feridas. Que bom. E assim chegamos ao final do segundo bloco da nossa videoaula. Pedir ao irmão Diego, que é o nosso diretor de TGN, para que ele sintetize para nós, falando dos cursos do nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo, sintetizando, para que você que desejar levar para a tua igreja ou desejar fazer o curso teológico Gustavo Nórdolo, você possa fazer. Hoje nós temos o nosso curso a nível básico, que são 15 módulos, nosso curso médio em teologia, que são 10 módulos, e hoje nós estamos com as turmas aqui na cidade de São Leopoldo e também em algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O nosso curso médio em teologia, nós temos ele no formato online também, aqueles que tiverem interesse em estudar conosco via online, em um horário especial também. Hoje nós sabemos da atividade de muitos irmãos na igreja, ou até mesmo por causa da pandemia, algumas restrições. Então nós temos uma turma que vai funcionar a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 10h15 da noite até às 11h30 da noite, via online. E você pode ter maiores informações através do telefone 989-578-767. Esse é o WhatsApp. Você pode me chamar ali e ali eu lhe passo maiores informações, tanto do curso médio online como também do nosso curso básico em teologia nos nossos núcleos. E também para o ano que vem nós vamos ter a nossa turma intensiva do curso básico. Então, se você tiver interesse em estudar teologia conosco, para que estudar teologia? Estudar teologia nos dá maior conhecimento, não teórico de Deus, mas nos dá um maior entendimento de como Deus age, de como Deus se relaciona. Então, estudar teologia é crescer no nosso relacionamento com Deus. Se você tem esse interesse, venha fazer parte do nosso Instituto Teológico, juntamente com os nossos diversos irmãos que já estão estudando e que continuarão estudando conosco, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer Ele através do ensino teológico. Então, me chame ali e eu lhe passo maiores informações. Voltamos para o terceiro e último bloco da nossa videoaula. O futuro em aberto de Jó. Nós falamos no início que Jó, nessa lição, nós aprendemos que Jó, ele olha a sua vida em 3 dimensões. Olha para o passado, olha o retrovisor da vida, olha para o presente dele e olha para o futuro. O passado dele é um passado de glória, um passado de intimidade com Deus. O presente é um presente de sofrimento, de desprezo e um futuro incerto, um futuro inseguro. O futuro em aberto de Jó é o terceiro tópico. Jó em defesa da sua ética sexual. Jó, meus irmãos, ele tinha todo esse poder de influência, poder econômico, poder social. Era um homem de uma capacidade muito grande. Ajudava muitas pessoas. E Jó, ele teve a graça de dizer que os seus olhos, ele tinha feito um acordo com os seus olhos.
Jó 31:1 diz assim, ó: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, disse Jó. Jó tinha uma vida e uma conduta de respeito. Jó tinha uma ética sexual. Jó, ele era um pai de família, um esposo que tinha respeito pelo sexo oposto. Jó tinha uma conduta exemplar. Olhe bem, meus amados irmãos, ele queria mostrar aqui, inclusive, a sua consciência, que era inocente quanto a isso. Ele sentia, inclusive, a necessidade de se defender, que nunca olhou para uma donzela com um olhar de cobiça. Jó tinha feito um acordo com seus olhos, porque veja bem, o homem, ele por natureza, o seu olhar muitas vezes se volta para a mulher, para o sexo oposto, né? E ele precisa ter esse colírio de Deus, precisa ter, como Jó fez, esse acordo com seus olhos. O homem especialmente, a mulher é diferente, a mulher, o seu olhar já é mais para bolsa, para sapato, mas o homem não. Mas o homem cristão, o homem que teme a Deus, ele tem que conservar a sua ética sexual, que é o quê? A sua conduta ilibada, seu exemplo, sua fidelidade, né? No seu relacionamento conjugal, na sua vida com a sua esposa, né? E a sua fidelidade. Jó nos mostra que ele fez um pacto, fez um acordo com seus olhos. Como é que está a tua vida? Você tem essa conduta ou a tua postura não condiz como cristão? E é interessante que esse é um pecado que normalmente não se é exposto, porque está na mente, está no coração. Então, por isso que somente Deus sabe como você está. Então, o meu conselho, cuide, faça também como Jó, faça um acordo com os teus olhos e, acima de tudo, peça o colírio de Deus para você não pecar. Jó, em defesa da sua ética social, Jó ele também faz uma defesa da sua ética social aqui. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Jó, ele começa a mostrar e ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por um princípio de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para procurar e apresentar-lhe as suas queixas. Jó trabalhava com o princípio de justiça. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribunos desvalidos. Jó, ele lembra-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou lá no capítulo 1, versículo 27, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui é um dos fundamentos da nossa ética social, é nós olhar com olhar de misericórdia, de estender as mãos. Quantas pessoas que não estendem as mãos, mas você, cristão, não pode simplesmente fechar os olhos para as questões sociais, as necessidades. Você precisa. Jó mostra isso para nós. Jó, no último subtópico desse terceiro e último tópico, ele busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus da forma exclamativa, dizendo: quem me dera que me ouvisse. Jó estava dizendo, já e lamentando, dizendo que Deus não o ouvia. Se Deus me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas o seu olhar, ele está no futuro. E ele tem, olhando para o passado, olha para o presente e sente o futuro inseguro, não tem segurança. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Ele quer se apresentar. A sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Jó tinha uma consciência tranquila. Ele confia de que seria inocentado se apresentasse diante de Deus. Como nós podemos apresentar diante de Deus?
e nos justificar dos nossos atos. Como nós podemos fazer isso? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Bom, Diego. Jó, na verdade, ele era um homem santo, se santificava. Jó, ele se santificava, seu comportamento era um comportamento diferenciado, numa época em que a revelação de Deus, ela não era completa, até porque a revelação de Deus na Bíblia Sagrada, ela é progressiva. Hoje nós temos uma revelação muito mais completa, só que Jó naquela época ele não tinha essa revelação completa sobre o sofrimento do justo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 28, nós temos já essa ideia sólida nas nossas vidas. Porém, Jó viveu numa época em que o conhecimento de Deus ele era muito escasso. Porém, ele conhecia Deus. Ele se santificava, ele fez um concerto com seus olhos, ele fez um propósito de vida e ele não entendia o momento que ele estava vivendo. E a verdade é que Deus queria promover a espiritualidade de Jó. Jó ele tinha um nível espiritual. E ele diz, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas depois que ele passa por tudo, que Deus responde ele diz, olha, eu me calo e hoje não apenas eu conheço Deus por aquilo que eu ouvir falar de Deus, mas eu conheço Deus agora porque os meus olhos veem o Senhor. Marcos Lucado tem um livro muito tremendo, até esse livro a gente tem na nossa livraria, pastor, que é Conhecendo Deus na Tormenta. E ele fala que é na tormenta que a gente tem revelações profundas da parte de Deus. E Jó ele vai falar isso lá no final. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de todo o processo, que é um processo doloroso, um processo que a gente se assusta, que a gente quer que os nossos amigos passem, mas se for para nós passar, que a gente passe quando a gente estiver preparado, mas a verdade é que quem passa pelo processo sai totalmente diferente. O conhecimento de Deus, a comunhão com Deus é algo extraordinário. E é isso que Jó ele experimentou depois, pastor. Concluindo, meus amados, nessa lição nós vimos que Jó se lembrou do seu passado e abençoado e de como ele agiu com integridade e humanidade com o próximo. Ele olha para o seu passado e nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que havia chegado o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber de Deus, receber dele o veredito de que ele era um homem injustiçado e inocente. Jó, nessa lição, nos mostra as 3 dimensões da sua vida: o passado, o presente e o futuro. E Jó tinha segurança de que poderia se apresentar diante do tribunal de Deus e Deus o inocentaria, porque ele tinha uma vida na presença de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Quando você estiver passando por uma tempestade, examine a tua vida. Se está tudo bem, fique tranquilo. É Deus trabalhando na tempestade. É Deus provando, Deus tirando, Deus lapidando, Deus preparando você para projetos maiores. Nós queremos encerrar essa nossa lição com uma oração. E para isso eu vou pedir para o nosso presbítero, irmão Diego, orar, e aí estaremos encerrando a nossa aula. Irmão Diego orando para nós. Amém. Pastor, me permite só uma palavrinha? Martinho Lutero ele dizia, eu não conheço por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia, que é o Senhor. Então essa é a síntese da lição de hoje. Nós não conhecemos o caminho, mas a gente conhece bem o nosso guia. Então, nisso a gente descansa. Então, você que está no seu lar, feche seus olhos e ore comigo nessa oportunidade. Pai, nós te bendizemos por essa aula abençoada e abençoadora. Que o Senhor, nesse momento, concedeu aos teus filhos de estarem assistindo ela, por intermédio do nosso pastor presidente, nosso pastor Carlos. Senhor Deus, que essa aula possa servir de ânimo, de motivação, que essa aula ela possa orientar os teus filhos, muitos que estão passando um momento de dificuldade, muitos que passaram por um momento de dificuldade, ou para aqueles também que vão enfrentar momentos de dificuldade. Sabemos que o Senhor é aquele que forja os seus servos e as suas servas
na fornalha da vida, na aflição da vida. E isso não significa que o Senhor nos abandonou, isso não significa que o Senhor esqueceu de nós. Isso, na verdade, significa que nós estamos sendo preparados para algo extraordinário ali na frente. Por isso eu te peço, Deus, abençoa o teu filho, a tua filha, o meu irmão, a minha irmã, e nos abençoa em nome de Jesus. Muito bem, queremos agradecer você e pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe teu comentário, para nós é importante, deixe teu like, divulgue essas aulas, envie para um amigo, para um irmão, para que ele possa ter esses subsídios e essa motivação para ser aluno e também para ser professor da nossa escola. Obrigado, Diego, pela participação. Alegria minha, muito obrigado, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe você. Até na próxima oportunidade, na paz do Senhor.